Seja bem-vindo ao 14º episódio do nosso podcast T2+1. Eu sou o Maicon Salomon, estou aqui com meu parceiro Márcio Miranda e hoje a gente vai elevar o nível dos imóveis. Sim, e dos consultores também. Exatamente. Porque essa pessoa, ele trabalha, além de trabalhar com imóveis de alto luxo, ele também se porta como alguém de alto luxo, de alto Exatamente. padrão. A pessoa, para trabalhar o mercado de luxo, tem que viver luxo. Não é? E este luxo. consultor que temos aqui sabe muito bem falar sobre este segmento de mercado e foi por isso que trouxemos ele aqui, porque ainda não falamos sobre esse tema e com esse objetivo, portanto, vamos aqui ter aqui uma conversa muito produtiva. Portanto, fiquem atentos. Quem é? É o nosso amigo Ovidio Rodrigues. Seja bem-vindo, Ovidio. Obrigado. Ficaram mesmo lá em cima, porque isto não pode instalar. Não tem. Os teus clientes vão estar vendo, tem que mesmo colocar. Se ele mexe com alto padrão, tem que ir num podcast de alto padrão. É um T2+1 com uma vista mar. China. Boa. Ovidio, então seja bem-vindo, vai ser uma conversa super tranquila. E a primeira coisa que eu quero saber é, da onde você veio? Antes de entrar no ramo imobiliário, rapidamente, só para nós entendermos aqui um contexto da onde você e como é que você chegou no mercado de luxo, né? Eu cheguei ao imobiliário como, entre aspas, muita gente chegou na altura quando eu entrei em 2012 e caí aqui de paraquedas. Isto é, na altura estava o mercado em crise, havia desemprego. Eu, por acaso, estava a trabalhar na Junta de Freguesia em Lisboa, recebi uma proposta para trabalhar para a Serra do Período Mágico, como técnico de informática, que é a minha área de especialização. E eu em 15 dias resolvi dizer aquilo que tiveram anos para resolver. E passado 15 dias mandaram-me embora. Disseram, por questões financeiras não vamos continuar mais consigo, infelizmente. E eu, ok. Então a partir daí disse, não quero mais trabalhar para os outros, vou trabalhar para mim mesmo. Mandei na altura currículos para a Remax e para a Era. Demoraram um tempo a responder, parece que não queriam que eu fosse trabalhar com eles. Depois de ter telefonado para a Remax, olha, vocês querem ou não que eu vou trabalhar convosco? Lá alguém disse, então vem cá falar connosco. E eu fui falar com eles, acabei por ficar na Remax. Mas toda a minha área de formação é informática e depois tenho um passado interessantíssimo para trás que estamos a ir falando ao longo do tempo. Ótimo. Okay, e só para eu entender então, você não conhecia nada de imobiliário, mas alguém te indicou? Como é que saiu? Eu quero ser empreendedor. A primeira coisa foi à cabeça. Porque estava em crise, então não seria em crise, uma primeira opção. Imobiliário e com zero contactos, não tinha ninguém. E quando eu não tinha ninguém, eu nem com a minha família eu falava. Por isso, eu basicamente estava sozinho no mercado, tive que começar tudo como se tivesse acabado de nascer. Assim, eu tenho que começar a criar relação, criar amizades, criar rede de contactos. Nós sabemos o que é isso. Sim, sabemos bem. E nós dois viemos do Brasil também e, portanto, não temos... Pois. Eu menos. O Michael não. Eu não tenho como negar. Então, vou falar um bocadinho brasileiro agora. Então, quando eu vim para aqui, né? Mentira. Então, eu entendo perfeitamente isso e é normal. Nós não tínhamos círculo de influência nenhum. Não tenho amigos, não tenho aqui amigos da escola, do bairro, nem de lado nenhum. Então, tive que começar também do zero. E ali, porta a porta, começar amigos dos amigos, começar a aumentar ali o meu círculo. Portanto, e nem podemos ir muito longe, porque a maioria dos nossos convidados que vêm aqui são portugueses, vivem aqui, e quando eles falaram que foram para o ramo imobiliário era do zero mesmo. Porque realmente, às vezes você sai de uma área que conhece e tem aqui, toda a gente conhece, e vai para uma área que você não conhece, as pessoas não sabem muito bem como... E tem que começar do zero. O networking, às vezes, até pode trazer de trás. Certo, né? Se você, por exemplo, tem quem foi que veio aqui que era da Audi... Era o Rui. O Rui. Sim. O Rui, ele trouxe aqui um networking, que ele trabalhou muito tempo em vendas, então já tinha aqui alguma base, mas mesmo assim teve que começar aqui de um... Mas grande parte dos colegas que conheço têm para trás amigos, têm para trás família, já nem falo entre os empregos. Eu literalmente comecei basicamente sem nada. Isto é, eu era uma pessoa de muita pouca relação, era muito fechado, era muito difícil fazer amizades comigo, eu não dava a qualquer um. Ainda hoje existe essa situação fora do ramo imobiliário e eu tive que começar zero, não tinha ninguém, como é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer? Ok, vou para o imobiliário, mas tenho que me desenrascar. E assim teve que ser. Eu só queria saber, então, como é que foi esse começo seu na Remax? Meteu formação, depois começou... Aliás, eu até tive uma situação muito engraçada. Quando eu, passado 2 anos, mudo para a Century, houve também aqui um período da Remax em que as coisas correram muito mal. Não é culpa da Remax em si, atenção, foi culpa basicamente minha, porque o mercado imobiliário está feito de uma forma. E há consultores, e na altura foi uma situação dessas, em que penso que o mercado tem que ser feito de outra forma. Eu entendo que deve mudar, deve ser feito de diferente. E eu ter tentado fazer as coisas de outra forma, meti o pé na poça. E durante 2 anos, basicamente, não faturei nada.
Eu, para dizer, se calhar em 2 anos faturei 15 mil euros para a loja, tendo em conta que estava com uma porcentagem baixa, se calhar se trouxe no final de um ano 2 mil, 3 mil euros foi muito. Mas a culpa também foi minha. Sim. A loja teve alguma responsabilidade pela falta de apoio, mas sempre disseram ao vídeo, faz isto desta forma. Não, faz daquela forma. Porquê que vai de ser desta forma? Vai ser desta forma. E então, durante estes 2 anos, as coisas correram, não vou mentir, muito mal. Mas foi a paixão por começar-me a agarrar ao imobiliário, que eu não conhecia de início, que fez-me dizer, não, eu quero ficar nesta área, é aqui que eu quero ficar. Ao ponto de ter, não vou dizer destruído, mas ter terminado um casamento por causa do imobiliário. Sim. Porque as pessoas estavam comigo e não me apoiavam. E eu lembro-me da história do, não sei se foi do Rui, se foi do Daniel, por causa da situação horária. O meu achou que dizia-me, tens de ter um trabalho das 8 às 6. Mas, porque tens de trazer dinheiro para casa. E eu dizia assim, não pode. Eu tenho um profissional que eu adoro, pá, e que admiro, e que fatura milhões, o que é que ele é diferente do que eu? Porquê é que eu não posso fazer exatamente o mesmo? Entendi que não. E então, como na altura estava a ver muito vídeo imobiliário brasileiro, eu sou muito fã do Guilherme Machado e vi muita coisa dele. Pá, e a força com que ele transmitia assim, não, epá, eu tenho que continuar, não posso desistir. Até porque vinha muito em conta aquilo que eu dizia, que é o imobiliário tem que sentir nas veias. Eu estava a sentir o imobiliário nas veias. Eu sonhava com casas. Eu quando dizia que sonhava que estava a fechar negócios e estava a dormir. Acordava. É a realidade. Então eu percebi, eu não posso deixar o imobiliário. E foi com isso, com essa persistência, que depois, quando eu vou para a Centro 21, resolvo, além de mudar de marca, mudar de zona, eu vou fazer as coisas como realmente mando fazer, está nos livros, e a partir daí foi sempre a subir. Porque esse é um dos erros, acho que iniciais do consultor imobiliário que entra, é que às vezes ele quer inventar muita moda. Mas ele, o básico ele acaba por não fazer. Por ele achar. E realmente, eu também, quando eu entrei, eu pensava, ok, eu posso fazer diferente. Mas se eu não fizer o básico para eu aprender e criar estratégias, foi o que você. Talvez o erro que você teve no começo foi isso. É tentar inovar demais algo que você deveria fazer. O feijão com arroz que a gente diz, né? E depois que você percebeu isso, foi que você conseguiu realmente, então... Se eu vos depois enviar por e-mail as minhas fotografias primeiras que estavam na Remax, aquilo dava... Eu hoje olho para aquelas fotografias e eu digo, isto não sou eu, pá, não pode. Uma t-shirt com uma coisa aqui à frente tipo desportiva, parecia um puto, um gato... Pá, não, isto não é para o imobiliário, não. E hoje, com a minha equipa, eu não exijo certas apresentações. É assim que eles têm que estar, nas fotografias é assim que têm que estar. Se ainda ao meu site vão verificar, todos os consultores têm a apresentação toda como deve ser. E é super importante, ainda mais no mercado em que estás, não é? É um mercado de luxo. Estamos a falar de pessoas ali, portanto, nem sempre portugueses, mas com um estatuto muito grande e normalmente são advogados, ou são médicos e estão ali muito bem vestidos, não é? Muito bem, com uma imagem muito bem apresentada. Então acho que faz todo o sentido, porque a primeira coisa que vende é a nossa imagem, não é? Se eu tiver uma imagem má e tiver um excelente serviço, a primeira imagem é o que fica e a pessoa nem vai querer ouvir o que eu tenho de serviço, porque a imagem que eu cheguei e a energia conta muito, é fundamental. Ainda tivemos com o Rui na altura, falamos muito sobre isso, tanto a imagem aliada à energia, portanto a pessoa, porque antes dela comprar os nossos serviços, ela compra nós. Não é? Ela nos compra, então tem que saber me vender, e a forma de eu estar vestido, me apresentar perante a pessoa com a energia certa, já é meio caminho. E nós vendemos o produto mais caro da prateleira. Sim, mesmo que não precisa ser alto luxo, qualquer casa de 150, 200 mil é um baita produto. Então como é que você não vai se apresentar bem vendendo um produto de 150, 200 mil? Às vezes é um investimento daquela família, daquela pessoa, da vida, né? Há consultores que se esquecem que por trás de uma casa de 100 mil euros pode estar uma casa de 5 milhões. Exatamente. Esse é que é o problema. A gente muitas vezes julga a pessoa por só ter 100 mil euros no imóvel em Sintra. Não tem, não, é só isto. Não. Eu já fui surpreendido com isso. Já fui surpreendido com clientes que tinham para vender uma casa de valor mais baixo e eram proprietários de uma casa de alto valor. Aquela casa era um imóvel de investimento. E pediram na altura, eu preciso vender este imóvel, eu prefiro capitalizar o dinheiro para outro tipo de imóvel, simplesmente. Não só isso, mas às vezes há muitos negócios pequeninos que o círculo de influência daquela pessoa, ela pode trabalhar numa empresa que tem o patrão ali, gosta muito dela e ter uma afinidade, uma relação muito próxima, e pode nos dar, se ficar satisfeita com o serviço, pode nos dar uma referência de milhões. Depois. Quem me conhece sabe que um dos meus pontos fortes é o follow-up. O follow-up. Pronto, o meu inglês não é famoso, atenção, mas pronto. Exatamente por causa disso. Eu faço um acompanhamento pós-venda que poucos fazem. Eu ligo ao cliente quando faz anos, ligo
Eu não mando mensagem, nem mando WhatsApp, nem e-mails. Eu ligo ao cliente. Eu no Natal estou com o cliente. Eu ofereço uma lembrança ao cliente. A meio do ano, se for preciso, eu ligo ao cliente. Como é que está, como é que não está, como é que estão a correr as coisas. E o que é impressionante é que todos os clientes que eu tenho à data de hoje já não são clientes, são amigos. Há, inclusivamente, 2 situações em que um deles é padrinho do meu filho. Uau. Pela relação. E criou relação no imobiliário. Ter clientes, neste caso amigos, que metem o CMI, aliás, metem o CMI à frente. E eu digo, olha, é isto, não preciso. Onde é que assinei aqui? E não preenchi o CMI, nem valores nem nada. Porque eles sabem que o valor que eu vou pôr é o valor indicado para vender a casa deles. Eles sabem que eu não vou prejudicar na venda da casa. E isso deixa imensamente feliz. Quando eu digo, não quero ver. Eu aqui para assinar, eu assino aqui. Está feito. Agora está tudo o resto. E agora eu queria mesmo desvendar como é que você chegou até ali. Você entrou na Centro 21, o que fez você... O que você fez diferente? Ou começou a fazer diferente? Ou alguém... Foi algum mentor? Alguém falou, olha, Ovidio, começa assim, assim, assado e faz isso. Aí depois você começou aqui a criar novas ideias, porque você encontrou um nicho, né? Sim. Você é totalmente nichado num produto de alto... mas você teve um caminho para chegar até lá. Sim, tive. Há uma coisa que eu aconselho, eu sei que é só mais no final do vídeo que se dá conselhos, mas posso dar durante a entrevista. Com certeza. Há um conselho que eu dou a todos aqui que entram nesta área. Quando não se identificam com uma determinada zona, porque é fundamental fazer zonas de posicionamento. Não há consultor nenhum que eu conheça que não tenha sucesso se não trabalhar uma zona de posicionamento. O mercado de luxo é uma zona de posicionamento. Atenção. Mas se está numa zona de posicionamento, isso aconteceu comigo, e não se identifica com aquela zona de posicionamento por alguma razão, falam com o broker, falam com o team leader, com o diretor comercial, eu quero mudar de zona. Isso aconteceu comigo. Foi-me entregue uma zona em Sintra, com todo o respeito por Sintra, porque muitos amigos da minha equipa trabalham uma zona de Sintra, e eu dizia, eu não me identifico com esta zona na altura. E deram-me a mim outra zona, que era a zona da Ouressa, que já me identificava. E disse, ok, para mim aqui faz sentido. Quando eu vim para a Centro 21, o que é que eu fiz também? Foi, como ia mudar de loja, ia mudar de zona, infelizmente deixei para trás um percurso que já tinha feito na Remax, bem ou mal feito, estava feito, e comecei tudo de novo. Comecei a trabalhar numa zona afincadamente. Eu todos os dias estava na zona de posicionamento a falar com clientes. Eu todos os meses, ainda hoje acontece, eu entrego publicidade. Eu tenho colegas que me ligam a dizer, pá, ouvi, tu és um chato do caraças, todas as semanas, todos os meses eu tenho aqui publicidade na caixa do correio, fogo. Não preciso, mas pronto. Eu todos os meses, quer dizer, ao longo dos anos eu entrei sempre em publicidade na zona onde trabalho. Sei o que é que se vende. Hoje em dia, se houver alguém que queira vender uma casa, por exemplo, dos Jardins da Parede, eu não preciso ver a casa. Eu já sei o valor da casa. Vou ver porque há casas e casas, há casas que têm obras, não têm obras, há casas que são um terceiro andar, são quintos, mas eu basicamente já sei quanto é que custa um T3 em média, já sei quanto é que custa um T1, quanto é que custa um T4 naquela zona. E às vezes até conhece a casa. Às vezes até conhece a casa. Aliás, para termos uma ideia, quando há colegas que colocam os imóveis no Idealista e metem, por exemplo, apartamento à venda, T2, Jardins da Parede, eu sei logo que o apartamento é nos Jardins da Parede. Eu olho para a fotografia, não é. Isto não são os acabamentos dos Jardins da Parede. Isto não são os acabamentos do bairro Santarzinha. Isto é um imóvel completamente fora de zona. E quando eu vou explorar, realmente não é ali, completamente. Você realmente focou no posicionamento da zona. E hoje você faz essa mesma zona até hoje, ou não? Você foi expandindo e... Eu fui entretanto expandindo, mas essa zona é a minha zona principal. É a minha zona de coração, foi a zona que eu comecei a desenvolver para o mercado. Agora, trabalho outras zonas. Com o mercado de luxo comecei a abranger mercados Quinta da Marinha, Aldeia de Juso, Restelo, mas onde é o centro de operações é claramente os Jardins da Parede. Que legal. Uau, mas... no começo você fez mesmo imóveis de mais baixo valor. Eu comecei, o meu primeiro negócio, e ainda foi na Remax, foi um arrendamento de 200 euros. Hoje não temos arrendamento de 200 euros. Uau! Foi uma venda de 30 e tal mil euros. E eu, quando fiz o meu aniversário há 2 anos, eu convidei todos os meus clientes. E o cliente que eu fiz o arrendamento de 200 euros esteve lá. O cliente que eu fiz a venda de 30 e tal mil euros esteve lá no evento. E o que eu digo é, se hoje eu vendo imóveis de alto valor, não é luxo, porque não temos luxo em Portugal, de alto valor, é graças a esse cliente. Foi o primeiro negócio que me permitiu hoje chegar onde estou. Ele te abriu a primeira porta. Ele abriu a primeira porta, porque o primeiro negócio é a tua motivação. Epá, foste tanto de angriar, não há venda. Dias e dias à rua a entregar publicidade, não há resultados. Quando sentes a primeira venda, até o primeiro arrendamento, isto está a começar a funcionar. Pois. E assim sucessivamente. Ficas com motivação. É um balão de gás ali, não é? Eu não sei quanto tempo tiveste, mas eu, para fazer o primeiro negócio, tive ali 4 meses, não é? Mas se calhar também falaste 2 anos. Sim, se for na Remax eu tive
Eu não estou a mentir, mas é capaz de ter estado para aí mais 6 meses. É. E foi arrendamento. Vai Eu lá. posso dizer que continuo na Remax, eu estou a tentar me lembrar por contas, mas eu devo ter feito para aí 4 negócios de venda no máximo. Não fiz mais do que isso. Eu fazia muito à inglesa, mas depois não vendia. Pois. Legal. Queria só que abordasses aqui um bocadinho sobre esse tema. Quem está a assistir, quem está a iniciar no mercado imobiliário, fala-se muito do mercado de luxo aqui em Portugal, e disseste uma frase agora que não há luxo em Portugal. Podes abordar um bocadinho para quem está a ver e que não possa não compreender esta Eu sei frase? que isto é capaz de chocar muita gente que está a ver isto. Há quem não concorde, e eu concordo, respeito perfeitamente. Naquilo que eu tenho visto, nas formações que tenho feito internacionalmente e no mercado imobiliário, nós não temos o chamado luxo imobiliário. Porque luxo imobiliário não é só uma casa na Quinta da Marinha ou noutra zona qualquer, com acabamentos de luxo, com vista para o mar, whatever. Luxo é um conjunto de várias situações, especialmente experiências. Se formos ao mercado americano, por exemplo, o cliente que tenha uma propriedade, não precisa de ser uma propriedade de topo, não precisa ser propriedade do Ronaldo, mas uma propriedade em Los Angeles, quer, por exemplo, ir jantar a Nova Iorque, pega no seu jato privado e faz-o. Em Portugal não consegues fazer isso. Não tens condições para o fazer. Torna-se difícil. As pessoas hoje em dia, e isso é o que me choca um bocadinho, hoje qualquer consultor mete Menelos aqui, luxo, real estate. Toda a gente mete luxo no nome. Não é. Não é. Para trabalhar um luxo, mas eu tenho que perceber o que é luxo primeiro. E para conseguir perceber o que era luxo, o primeiro foi estudar marcas de luxo. Fui estudar a Louis Vuitton, fui estudar a Cartier, fui estudar a Porsche, fui verificar. Eu tenho no meu escritório todos os livros das marcas de luxo que eu admiro e à qual sigo o trabalho deles. E eu percebi que afinal não percebo nada. É literalmente. Há uma formação que eu faço no Brasil com o Amilu Albertotti. Eu, quando comecei a fazer aquela formação de um ano, eu percebi, esqueço. Eu tenho que mudar isto, porque isto não é nada. Aquilo que eu estou a fazer não é nada de luxo. É segmento alto, no máximo premium. Mas o cliente do luxo aqui em Portugal, ele compra os imóveis alto padrão. Compra os imóveis de alto padrão. Mas o cliente é luxo. O cliente é luxo. Agora a questão é vender imóvel, e isto acontece em qualquer segmento. Não é só vender imóvel. Vender imóvel é uma experiência. Eu em Portugal tenho muita dificuldade em pegar, por exemplo, num cliente. Começa a haver uma empresa ou outra em que eu possa pegar nele, levá-lo no helicóptero a conhecer a sua propriedade. Não há condições atualmente em Portugal para fazer uma coisa destas. Sim. Eu, por exemplo, dizer ao cliente, olha, vamos até Trás-os-Montes à Tasca, porque isto para o cliente é luxo. Para nós pode ser uma coisa banal, mas para um cliente estrangeiro, ele quer ter em Portugal aquilo que não tem lá fora. A experiência de pode viver. Dizer, mas Tasca, é verdade, o cliente aprecia isso. E eu pegar, de repente, no cliente e não ter que fazer as estradas de Portugal, que não são fáceis de fazer, no meio daquelas curvas, e assim, vamos pegar num jato privado e vou levá-lo até Trás-os-Montes para comer o melhor guisado que alguma vez viu. Caramba. Eu visitei um empreendimento lá no Brasil, e aí eu conheci uma sigla que é o AAA. Sim. Que eles falavam para mim que eles pegavam o cliente lá em São Paulo, que ia visitar, buscavam ele de helicóptero, traziam um empreendimento, toda aquela experiência que você falou, e levava ele de volta, né, em pouco tempo. Não precisava enfrentar trânsito, nem nada. Esse é o cliente de alto luxo e esse é o imóvel de alto luxo. Que é toda a experiência que envolve não só o empreendimento em si, mas toda essa experiência de visitas, de Nós para hoje vendemos imóveis, transacionamos imóveis de alto valor, alto padrão, alto luxo, o consultor tem que o ser. Se não o for, está fora de questão. Eu vou à internet e eu tenho muita dificuldade em encontrar imóveis que tenham a mínima apresentação de um segmento de luxo. O vídeo que eu tenho feito, o meu vídeo de apresentação e o vídeo dos imóveis, poucos consultores, infelizmente, trabalham este segmento, o fazem. Eu vejo imóveis de 7, 8 milhões com péssimas fotografias, com vídeos de telemóvel. Eu sei que isto também acontece no mercado baixo, mas eu pessoalmente estou a falar no mercado de luxo, que aí então a exigência ainda é maior. Eu não percebo o que é que esta malta está aqui a fazer. E depois as pessoas falam, mas o proprietário entregou a mim, entregou a 2, a 3, a 4, a 3%, ou o que for. Eu falei, mas isso tudo depende do teu posicionamento. Como é que te posicionaste neste mercado? Se te posicionares de uma forma de luxo, eles vão respeitar a tua forma de trabalhar e vão preferir. Não é? Há uma coisa que também muitos colegas me perguntam, e até quando vou à convenção da 121 me perguntam como é que eu consigo fazer.
Eu e outros colegas, que eu não sou o único, felizmente. Como é que se consigo angariar imóveis de alto valor? Porque dizem, imóveis de alto valor é impossível angariar exclusivo. Eu digo, não. Tem o mesmo trato que tu dás a um cliente de segmento baixo, dás a mesma forma de comunicar. Eu não digo forma de comunicar, estou assim um bocadinho coisa, mas o mesmo cuidado que tu tens com o imóvel, com o cliente proprietário de imóvel baixo, é o mesmo cuidado que tens que ter com o imóvel segmento. Isto é, os clientes são iguais, são pessoas. Não deixam, tudo bem, um tem um estilo de vida diferente, mas são pessoas. E isto as pessoas esquecem-se disso, que está ali são pessoas. Se comunicar com eles como deve ser, se lhes der atenção, conseguem angariar o imóvel sem qualquer problema. Todos os imóveis que tenho na minha plataforma são todos exclusivos, independentemente do valor. Se a casa é um imóvel de 100 mil euros no momento da minha equipa ou é uma casa de 7, 8 milhões. São todos imóveis exclusivos. Claro. E o verdadeiro luxo é exclusivo. É exclusivo. Todas as marcas de luxo trabalham exclusividade, trabalham privacidade, trabalham ali, é único. Eu esses dias até fiz uma publicação sobre o exclusivo e até falei, portanto, as pessoas às vezes falam, têm uma má experiência com o exclusivo, falam já um pouco do exclusivo, têm uma má experiência e falam, eu não quero nunca mais exclusivo. Eu falei, não é porque o exclusivo correu mal que todos vão ser. O consultor é que não foi o correto. Não é? Quando eu digo aos clientes, o problema não é do exclusivo e sim do consultor. Isso é quando às vezes os clientes me dizem, o seu colega da agência X é para isto, ou a agência X é isso. Não é a agência. É a pessoa que está É a pessoa. Eu conheço colegas dentro dessa marca que são excelentes. A marca com diabo não é com o objetivo de prestar um mau serviço. É com o objetivo de prestar o melhor serviço ao cliente. Agora, infelizmente, isto é um negócio de pessoas. Há pessoas que... Vocês foram a um restaurante, pode ser atendido por duas pessoas diferentes. Uma pessoa espetacular, simpática, atenciosa, ou outro que, infelizmente, é mal criado. Mas também digo outra coisa. E há um vídeo do Guilherme Machado que dá esse exemplo, que é, ele faz um teste no elevador, e no elevador ele aborda uma pessoa, e a pessoa não diz nada, está fechada, não quer saber nada. A outra fala como deve ser, e consegue angariar, inclusive, um escritório. No final, ele pediu autorização para expor a gravação e perguntou porque é que foi uma pessoa fechada, reservada. Ele disse, porque hoje de manhã, infelizmente, tive um acidente de carro, aconteceu-me isto, e contou lá a coisa. Por isso as pessoas muitas vezes têm a ver com aquele momento. Naquele momento não estão predispostas a ouvir, falar. A gente também tem que perceber isso. Eu às vezes percebo que não é o momento, se calhar, para falar com aquele determinado cliente e tenta apontar a reunião mais para a frente. É o follow-up que você falou. É o follow-up. Todos os meses. Eu, por acaso, tenho sempre cuidado de falar, é o momento oportuno para falarmos, porque eu quero a atenção da pessoa. E às vezes no telefone, então, pior ainda. A pessoa está no trabalho, está ali a cuidar do filho, está atendendo o telefone, sim, vá, fala, tipo, despacha, vá. E então eu não quero falar com uma pessoa assim, não é? Então, se for o momento adequado, que horas então posso voltar a ligar para falarmos, para prestar atenção no que eu vou dizer? Pronto. Então, isso tudo tem que se tomar cuidado e ter este cuidado e faz todo sentido. E eu queria abordar um pouquinho, que você fala muito sobre a marca pessoal, ali, sobre, né, se portar. Eu vi que você tem uma identidade totalmente diferente, né? Como a gente fala, 121 existe vários, Remax vários, mas você, se você olha, você não parece que tem uma marca por trás, parece que a marca é o Ovidio Rodrigues. E eu explorei a tua landing page, explorei teu site, e você se apresenta de uma forma diferente. Como é que você percebeu isso? Que você precisava se apresentar de forma diferente para chegar no... Ou você fez algum curso que falou, olha, você precisa mudar toda a tua identidade, porque a 121 tem um site da 121, tem os sites próprios. Eu estou na rede 121 há quase 10 anos. Vou fazer em aproximadamente 10 anos. E uma das coisas, aliás, uma das ferramentas fortes da marca é o Golden Jacket, o casaco amarelo, chamado casaco amarelo. Foi um casaco que me alavancou o negócio durante muitos anos. Mas senti, e eu já digo isto a quem quer que seja, senti que para entrar no segmento mais premium de luxo, infelizmente, a comunicação do casaco não ajudava. Porque eu trabalhava, ainda hoje trabalho, a entrar publicidade, falar com as pessoas, mas porquê? Eu vejo o colega da Remax, vejo o colega da SOT, a angariar uma casa 3, 4 anos, eu não consigo, porquê? O que é que se passa? Pois. E eu depois de analisar, assim, ok, primeiro passo, eu vou, infelizmente, retirar o casaco das minhas apresentações, vou ter o casaco normal, o blazer normal, e vou começar-me a divulgar dessa forma. E comecei a ter resultados. Começou a vir um cliente de 1 milhão e tal, um cliente de 2 milhões e tal, mas percebi, ainda preciso aqui de mais qualquer coisa. O que é que está aqui a faltar? Com uma situação que eu fui à CIL, eu e na altura a minha ex-mulher e a minha sogra fomos para a CIL os três e fomos recolher toda a publicidade que havia na CIL. Sacos e sacos a chegar a casa. Chegámos a casa, verificámos que a publicidade entre as marcas normais house market eram completamente distintas da publicidade feita para o segmento de luxo. Eu percebi, ok.
as casas de luxo estão aqui, as casas de luxo não estão aqui, então significa que eu tenho que fazer o que eles fazem. E então, como mudei toda a minha comunicação, o site, o marketing físico, tudo ele foi adequado a essas marcas. E eu também sou muito influenciado, como nós também somos mercado americano. Sim, claro. Eu comecei aqui a trabalhar este segmento porque via as casas de luxo americanas. Não é pelas comissões, é porque os imóveis eram qualquer coisa. Assim, Os não. programas ali. É aquilo que eu quero, que é criar experiência ao cliente. Não é que eu não faça um segmento médio, um segmento baixo, mas num segmento de luxo não me levem mal. É diferente. O que é que não é diferente? E esse rapport que você cria com eles identificam quem é de alto luxo, alto padrão, se identifica contigo porque você se comporta praticamente com o mesmo estilo de vida dele. Exatamente. Eu vi que no teu site tem você num jatinho, tem um vídeo de apresentação muito legal que você fez ali. Isso tudo mostra uma conexão, ou cria uma conexão, um rapport com os clientes do outro lado que são alto padrão. Aí você pensa, eu quero essa pessoa aqui representando a minha casa do que qualquer outro consultor. Porque eles há clientes que pensam que eu tenho um jato. Você tem um jato espetacular. Mas não tem. Ainda? Ainda. Verdade, ainda. Mas tive que me adequar a esse mercado. Exato. É um mercado que, quando cai uma venda, a gente, brutal comissão, tudo, com todo o respeito, brutal comissão, mas também é um mercado que tens de fazer enorme investimento e demora muito mais tempo a dar uma transação. Porque é mesmo um nicho. Então, do mesmo jeito que você é difícil também de angariar, é difícil chegar nos clientes que compram uma casa de 5, 8, 10 milhões de euros. E a transação, a negociação, às vezes, deve demorar aí algumas semanas, alguns meses. Demora. E neste segmento, quem quer fazer este segmento, também tem que estar preparado que não tem a mesma rotatividade de angariação como tem o segmento baixo. Eu próprio ainda hoje sinto que cria a velocidade de angariação do mercado baixo e não tenho, porque este segmento demora muito mais tempo os imóveis a entrar, o cliente tem mais dificuldade, como é que é explicar? É um mercado cujo o proprietário, na hora de optar por vender a casa, vai pensar primeiro em marca e depois no consultor. No mercado médio, mercado baixo não. É consultor, marca. Isso é que os consultores fazem fotografia, metem na caixa do correio. Ninguém liga, muito raramente alguém liga para a Centro e diretamente liga para a Remax. Não, liga para o consultor, que faz posicionamento todos os dias ali e liga para a fotografia. No mercado de luxo, não. No mercado de luxo eles não ligam para a fotografia. Eles ligam para a marca. Antes disso é para o seu CD. É um mercado que funciona brutalmente no seu CD, na sua ciclo de influências. Se eu tenho o primo, o tio, não sei quanto, sei que mais... Eu falo com ele, ele pode não perceber de imobiliário, mas não interessa, é o primo do seu quanto, eu entrego-lhe a casa. Não tenho ninguém, é a marca. Por isso é que quando as marcas entregam publicidade, eu vejo publicidade muito honestamente, que eu não sei como é que isto é possível. Cartas da impressora, já em casas de baixo valor é péssimo, em casas de alto valor, alto padrão é horrível. Eu digo, como é que é possível as pessoas entregar isto? Pois claro, elas são completamente comidas pelas publicidades feitas, pela SOT, pela Engels, pela porta da frente, por uma Remax Colégio, claro que sim. Porque é diferente, né? A forma de abordagem. Exatamente. Não, claro, e é muito bom. Ovídio, se puderes dizer aqui um bocadinho o que é que contempla o teu serviço, o que é que tu propões ao proprietário numa venda de um imóvel, o que é que contemplas aqui o serviço de promoção? O cliente de alto valor, a nível de serviço normal, não é muito diferente do outro, só se no outro não o fazem. Eu normalmente faço a fotografia de qualidade, faço o vídeo, só que faço um vídeo humanizado. Que é uma coisa que normalmente não é feito nos outros imóveis. Tudo que é casas de alto valor, eu vou sempre buscar um Porsche, um Ferrari, se o proprietário tem até uso, e faço sempre um vídeo mais humanizado para dar mais uma percepção de como é que o cliente pode estar dentro do imóvel. Exatamente. Uma conexão. Tem o 3D, tem o home staging, que há situações em que tem que se investir imenso no home staging para poder vender aqui o imóvel. Há também o home staging virtual, eu agora aproveito os óculos 3D, para fazer o home staging dentro dos óculos e a pessoa estar dentro do imóvel, ver como é que a casa pode ficar. Por exemplo, há um caso de uma das minhas comerciais que está a tentar angariar uma casa de 7 milhões, está no mercado para aí há 2 anos, e o cliente não percebe que a casa não é vendida. E ela já disse, falta de home staging. A casa é enorme, é gigante. Você colocou em várias agências, já foi um erro. E todas elas colocam o imóvel à venda sem lhe dar uma solução. E a solução é fazer home staging. E não é feito home staging. Depois, este cliente de alto padrão, cliente de luxo, é um cliente que quer proximidade máxima. É um cliente que quer relatórios para todos os dias. Que é que lhe digas o que é que está a ser feito em relação ao imóvel. E depois outra coisa que também
que acontece neste mercado, não acontece no mercado mais baixo valor. É que é um mercado de maior pressão. Isto é, quando eu assino um exclusivo, muitas marcas ficam, epá, mas foi entregar a casa ao Ovídio Rodrigues porquê? O Ovídio Rodrigues está na Century, eu estou na porta da frente, eu estou na Sotheby's. E então está sempre a ser uma sacada do proprietário. Veja, ele não está a vender, passado uma semana não tem resultados, passado 2 semanas não tem resultados. Eu tenho colegas que, quando eu faço a partida para o WhatsApp, vão lá bater à porta. E já tive uma situação no Restelo, uma casa que vendi de 3 milhões e meio, que um chinês foi lá bater à porta com um autocarro cheio de chineses lá dentro. Caraca. Um colega. E então o proprietário disse, olha, está aqui o cartão do agente, foi ele que lhe mandou a casa, não foi? Então ligo para ele, para o mercado e diz, mas estão aqui os chineses fora, não quer saber. Pois. E isto é outra coisa que também, também no imobiliário é importante para entender muito seriamente. Quando se assina um contrato exclusivo, não significa que a partir daquele momento o cliente está preso. Esqueçam. O contrato exclusivo, e grande parte dos profissionais sabem disso, vale quase nada. Já houve ações em tribunal perdidas pelas imobiliárias, porque foi apresentado um cliente de outra agência e o que manda é a ficha de visita. Por isso é que dizem, façam sem ficha de visita. Mas o melhor exclusivo que a gente pode ter é a fidelização do cliente depois também do processo. Todos os dias a dizer que está a correr isto, está a fazer isto, está a fazer isto, sempre preocupado. E depois no final da venda, por exemplo, na casa do Restelo, eu ofereci um dossiê com as fotografias todas da casa à pessoa, impressas. Porque era uma casa que lhe tinha sentimento. Hoje, a Patrícia diz mesmo, eu se tiver que vender uma casa é contigo, não é com mais ninguém. Para ter uma ideia, a casa foi vendida com uma colega de outra agência, que era amiga da proprietária, que não sabia que a proprietária tinha casa à venda. Porque não tinha dito à amiga, proprietária, que estava numa agência. Sim, sim. Isso é uma das coisas que também acontece no imobiliário, que nós vamos para o imobiliário e temos vergonha de dizer que estamos nesta profissão. Vergonha é roubar e não poder fugir. Digam que estão nesta profissão. É um orgulho ser agente imobiliário. É das melhores profissões que existe à face da terra. É ajudar pessoas. Exatamente. E é o que a gente faz, né? Transacionar um imóvel acaba por ser muito fácil. Criar conexão, criar um serviço de excelência, fazer um follow-up adequado, isso tudo é difícil. Né? Criar um serviço de excelência, isso é difícil. Né? Vender casa, eu sempre digo que nós angariando e fazendo toda essa qualidade de serviços, de materiais, tour virtual, fotos, vídeos, ela tende a ser vendida. Em espaços de tempo diferentes, depende muito do imóvel, mas se você faz um follow-up, se você acompanha e dá um retorno para o cliente, mesmo se não vender, ele vai saber, não, mas ele está fazendo o trabalho dele. Exatamente. Porque se você desaparece, isso acontece muito. Tem muitas pessoas que ligam para dar o imóvel e falam, é porque tem lá um consultor, mas já faz 3 meses que eu não sei nem onde ele está. Nada, zero. Poxa, daí, ou seja, a culpa é dele. Se ele não vendeu, pode até ser que o mercado está difícil, mas a culpa é dele por não estar lhe dando um feedback. Sabes qual é o meu teste quando eu tenho um consultor novo que entrar na equipa? Há um teste que eu faço e podem usar isso à vontade. Eu faço sempre um teste do género. Tens uma casa por 500 mil euros. Tens um comprador por 480, faz-te conta. Não pode dar mais de 480. Como é que tu vais fazer um negócio? Qual é que é a tendência aqui? E tal. Eu reduzo a comissão. Tento convencer o proprietário a baixar, tento comprador. Só houve uma consultora, que hoje é minha namorada e companheira, que respondeu certo. Eu abdico da minha comissão. E hoje, com um comercial que diz que abdica da sua comissão para cliente, comprador e vendedor façam um negócio, é alguém que eu quero ter na minha equipa, é alguém com valores. Eu já o fiz isso 1 e 2 vezes. Não tenho problemas nenhum em fazê-lo. Porque a nossa comissão nunca pode ser entrave para que 2 partes cheguem a um acordo de negócio. Isto quando se explora todas as soluções. O comprador, infelizmente, não pode chegar mais à frente. O vendedor, infelizmente, não pode chegar mais à frente. Façam um negócio. Uau, isto realmente não é qualquer pessoa. E depois o engraçado é que depois o mundo, é forte. A minha avó já me dizia, o que tu dás ao mundo tu recebes. Exatamente. E o engraçado é que depois a seguir, esta proprietária conhece A, B, C, D para vender. Ela tem gerado imensos contactos vendedores. E disse, não é por causa disso, é porque eu tenho que chegar ao final do dia, tenho que sentir feliz. Eu fiz 2 famílias felizes. Que se lixa a porra da comissão. Nem tudo é dinheiro da vida. É ajudar 2 pessoas. O resto, a vida trata de ajudar. Não há o livro do Cláudio Ramos que diz uma coisa que... Como é que é? Ele fez um livro agora que já tem há uns anos. Eu não recordo o nome, se depois souber eu digo. Tem muito a ver com isto.
Sim, Pois mas é quando por você aí, entrega realmente uma paixão pelo aquilo que faz e é isso que você cria. Porque querendo ou não, o imobiliário ele é recomendação, ele é conexão. Não adianta querer ficar batendo porta, ficar querendo Não. angariar portfólio, porque tem muita gente que só quer ter portfólio, só quer angariar e deixar é. lá pra, né? Mas quando você faz um negócio desse, você cria uma conexão com a pessoa, com o proprietário, e essa pessoa tende a te recomendar. E a recomendação é 100% confiável. Sim. Toda a gente, quando vai comprar um computador, vai comprar um carro, a gente tende a pedir opiniões para amigos que já têm esse carro, para amigos que já têm esse computador, esse telemóvel, enfim. E a casa não é diferente. As pessoas elas chegam até nós porque você fez um bom serviço com algum outro proprietário ou comprador. Então é mesmo de recomendação. Isso é o gatilho da reciprocidade, não é? Portanto, se eu dei isso, eu tenho certeza, e como fizeste isso já 2 vezes, ficaste marcado para o resto da vida e aquela pessoa ficou com uma dívida eterna contigo. Acima de tudo, eu fiquei Certo? bem. Não, sim, mas eu me colocando no lado da outra Intrinsecamente, pessoa, ela- se eu ela fosse o sente- proprietário, eu falei, eu vou ter que ajudar o Ovídio nesta profissão, pá, porque ele foi completamente humano, tirou aqui o lado financeiro, porque nós temos custos, temos empresas nós e temos temos coisas para tudo, pagar ao não é? final do mês, não é? Exatamente. E às vezes, quando se há equipa e tudo mais, há um custo muito elevado, não é? E ao mesmo tempo abdicaste disso. A pessoa certamente, o que eu faria enquanto um proprietário, sempre que eu tiver algum familiar, algum amigo, eu vou quase obrigar aquela pessoa a vender com ele. Porque ele foi realmente Tem um incrível. serviço excelente. Eu tive em negócios eu tenho uma cliente hoje que falo com ela, fiz uma visita com o filho dela, pronto, a um apartamento, e ela adorou a visita toda que eu fiz, eu não sei o que e tudo mais, e criamos uma relação tão grande, com ela propriamente nunca fechei um negócio, mas ela já me deu 3 negócios. Nunca fechei um negócio. Ela de fato não é minha cliente. Sim. Na verdade é, né? Sim, Na mas verdade, cliente não é é uma mais parceira. É uma Exatamente. parceira. É uma que ela é quase um olheiro, como nós chamamos do futebol. Portanto, ela ali vê oportunidades e fala sempre comigo. Sempre que sabe alguém, um vizinho, alguém, fala comigo. Por exemplo, há uma coisa que no imobiliário se faz muito repetidamente, e acho que o Daniel até falou sobre isso, é que quando se vai para o imobiliário tens aquelas formações iniciais e depois aí o consultor ou não faz mais formações ou está sempre a fazer do mesmo. Uma coisa que eu aprendi é que para vender casas o proprietário não precisa de mim. Zero. Ele vende a casa sozinho. Mete na internet, mas às vezes que os proprietários. Você vai entregar em várias agências? Então para quê? Eles fazem o trabalho, tirar fotografias você tira. Claro. Meter um anúncio descritivo você mete. Fazer você faz. Porquê é que você vai para casa na internet? Vai pagar uma comissão de 5%. Venda você. Mas isto para dizer o quê? Aconselho com os consultores a fazer formação fora do imobiliário. Eu, por exemplo, aliás, o Cesário esteve aqui também a falar isso, da parte da PNL. Sim, eu tenho formações feitas em microexpressões, em linguagem corporal, porque uma visita, uma angariação tem muita comunicação não verbal, tem muita coisa por gestos. A própria casa. A própria casa Tem fotografias, isto. Houve uma altura, foi para aí há 5 anos, eu fui até Belo Horizonte. Foi um mês. Saí daqui, precisava descansar, saí daqui por completo. Vim com uma mala com 33 livros, microexpressões, linguagem corporal, a mala partiu as rodas, inclusivamente. Não sei como é que a mala resistiu. Os livros estão na loja, vou lendo os livros a pouco e pouco. Eu comprei a série do Mentalista, que é uma das melhores séries que se pode ter para aprender sobre... do género, estás a ver isto, mas muitas vezes não é aquilo que estás a ver. É outra coisa diferente. O Light to Me é outra série que eu recomendo os consultores verem, porque aquilo não é só a parte a parte criminal. Tem muita formação de imobiliário ali, essa junta também. Eu já não sou conta disso. Eu aprendi muita coisa que sei hoje com estas 2 séries, com estes 2 livros e as formações que faço fora do imobiliário. Exatamente. As pessoas às vezes não percebem que quando a gente fala em PNL, é só uma sigla bonita, né? A gente fala em gatilhos, a pessoa, esse negócio de gatilho não funciona. Ultrapassar, abordar, enfim, tem muitas coisas que as pessoas acham que não funcionam no dia a dia, porque elas não conseguem ver. Porque a gente não consegue ver um gatilho mental, você utiliza, você não consegue ver. Você só utiliza, sim. né? Você cria um rapport, você não consegue ver. Você só cria um rapport com a pessoa. Isso é intrínseco na mente da pessoa. Sim. Então, se você não conhecer isso, é muito difícil você criar uma conexão. E a conexão traz confiança. E a confiança gera negócio. Já tive casos de visitas com elementos da minha equipa, para ver como é que eles se comportavam, e a cliente transmitia pela sua posição que estava cansada de estar ali, queria sair dali, e eles insistiam. E eu interrompi. Vamos fazer o seguinte, vamos até lá fora um bocadinho. Sim, vamos. Notava-se que a pessoa queria sair dali. Isto é importante às vezes. No momento do fecho do negócio, no momento em que nós estamos a mostrar o imóvel, verificamos.
isto não é aquilo que a cliente procura. Às vezes até eu Sim, pergunto, não é isto que procura? Pois não? Não, mas como é que sabe? Uma bola de cristal. Você Dá para sente, né? sentir, dá Dá para sentir, O mas há time consultores da que não visita, sentem. Eu foco tanto E ficam na forçando. comissão, eu tenho que fazer esta venda, eu tenho que fazer esta esquecem angriação, tudo. Não, esquecem-se do lado humano. É. Numa reunião de agressão, mais digo, importante. se não fizeres uma reunião de agressão que dure 1 hora, muito dificilmente vais fazer a agressão. A reunião de agressão tem que durar uma média, 1h30. É. E a primeira reunião de agressão, esquece o imóvel. É que o pessoa. cliente torna o cliente amigo. Mas porquê? Porque, olha, vou-te dar um exemplo. Se o cliente tiver um amigo e tiver-te a ti, quem achas que ele vai entregar a casa? É o amigo ou é a ti? Se calhar é o amigo. Pois é, porquê? Porque é amigo. Tu tens de fazer a primeira visita e reunião de agressão e tornaste amigo do proprietário. Mas não é amigo por interesse, é amigo mesmo. Cria relação com esse. Mesmo que no final não dê angriação, ok, siga, fizeste o trabalho. Se é isto do imóvel, se isto da reunião, eu fiz o melhor de mim. E uma coisa que eu também faço muitas vezes, esta situação, às vezes também sou acusado um bocadinho de arrogância, eu uso muito a fase do Mourinho, que é, eu não sou melhor que ninguém, mas não há ninguém melhor do que eu. Eu quando vou numa reunião de agressão, antes de entrar, é tipo o meu gatilho de entrada. Eu não sou melhor que ninguém, mas não há ninguém melhor do que eu, por isso. Eu vou entrar e ponto final. No final, se o cliente não confiar em mim, muito dificilmente vai conseguir vender um imóvel com outro. É exatamente este o pensamento. E o que é certo é que as coisas funcionam. A comunicação não verbal, a comunicação por sentimentos, é que nem uma luva. E a energia que você passa. A energia que falamos. Eu tive uma angariação que eu já falei aqui nesse podcast, que foi me passado pela própria Stars, e ela falou, olha, tem um proprietário que ele escolheu 3 agências e vai lá e vê se você consegue angariar. Eu falei, ok, mas eu quero ser o primeiro. Eu quero ser o primeiro e pode chamar mais 5. Eu quero ser o primeiro. E eu falei, ele vai cancelar as outras. Foi a Jéssica e foi o meu outro consultor, o João. Chegamos lá, fizemos toda a apresentação, sentamos, criamos conexão, saímos. E ele falou, olha, eu tenho mais 2 reuniões. Já a Raquel deve ter falado assim, não tem problema. Show. Saí de lá, sei lá, umas 2 horas depois, a Raquel me liga e fala assim, olha, não sei o que você fez, mas ele mandou cancelar e falou que ele quer a sua energia. E eu pensei, ok. Funciona. Esse negócio de você não precisa ser melhor que ninguém. Você tem que ser o melhor que você pode ser. Mas isso, quando fazes isso, tu estás a fazer a linguagem, não é linguagem, o Sário sabe disso, é o invertido. Eu quando tenho uma reunião com um proprietário e quando ele diz, eu vou receber mais 2 colegas seus, parabéns. Eu digo logo direto. Mas como está certo, você faz aquilo que os americanos fazem muito bem. Recebem na casa 3 agentes, muitas vezes a própria agência, mas escolhem um. Dou-lhes parabéns por pintar dessa forma. O que é certo é que, em grande parte das vezes, o cliente, aliás, em grande parte são todas, assina comigo porque eu dou-lhe a situação invertida, que é do género, receba todos, mas escolha-me a mim. Exatamente. E aí você também sobe a régua do sim. Se a pessoa por isso que eu sempre gosto de ser o primeiro. Em todas as angariações, se ele vai chamar, eu gosto de ser sempre o primeiro, porque eu já subo a régua. E se o segundo já não vem preparado, ele pensa, ok, mas esse não faz isso, não faz isso, não faz aquilo, então já... Eu tive também uma cliente nessa situação e a segunda consultora que ia ter no dia era até da Center e por acaso. E é uma cliente que eu tinha feito várias visitas com ela, era compradora no passado, fiz algumas visitas com ela, 2 apartamentos, depois ela comprou outro. Pronto, eu falei, ok, não há problema, parabéns, gosta do apartamento, perfeito, sente-se bem na casa, perfeito, é isto. E não, continuei a fazer follow-up. Está tudo bem e tal, e falava com ela, passou a seguir-me no Instagram, mandei aqui e tal, vi as publicações, temos ali a relação, continuamos. Depois, quando ela pensou, ficou 6 meses neste apartamento que quis vender. Ela falou, não gosto da zona, não sei o quê. Eu falei, pois, se calhar eu teria ajudado a escolher bem a zona, mas não há problema. E ela falou comigo, Márcio, quero vender, preciso da tua ajuda. Pronto. E não falou com outro consultor que ela comprou a casa, aquela própria casa. Exatamente. Falou comigo, que eu não vendi-lhe aquela casa. E depois voltei a falar, e depois ela, no dia da reunião, estive a falar, a explicar tudo. Eu vou ter uma outra consultora da Centro e tudo, eu não sei. Eu falei, mas não há problema, eu falo com ela. A casa entra, eu falo com ela e o cliente dela é o primeiro a visitar o imóvel. Exatamente. E se fecharmos com ela, perfeito, ganhamos todos. E não preciso se preocupar, se estressar, está um bocado incomodado em falar com ela, dá-me um contato que eu ligo já a ela. E eu falei, olha, colega, já está angariado, está bem? Está angariado por mim, você está, a cliente está um bocado sem jeito, mas não há problema nenhum, estou cá para partilhar, portanto, eu vou-lhe enviar, vai ser a primeira pessoa a receber as imagens, o vídeo e tudo mais, e será a primeira pessoa, caso tenha um cliente, a visitar o imóvel. E a colega ficou assim do outro lado, meio... E eu cancelei. E a cliente falou, Márcio, obrigado, estava com este peso.
está resolvido. A Quando diferença fazes nos diferente, detalhes, os né? colegas ficam, mas Que isso? partilhas? Mesmo arrendamentos? Epá, sou o primeiro a ver o imóvel. Quantas vezes eu fui a agências, tinha ali 2 imóveis em Azeitão e entretanto 2 moradias, e fui lá e eu falei, pá, não conhecia efetivamente bem aquela zona, mas angariei uma, fiz uma open house e divulguei ali nas casas de Azeitão. O vizinho da frente gostou da ideia, ligou-me para poder angariar a casa também dele. E que ninguém fazia, muitas imobiliárias ali, ninguém fazia serviço. Fiz um flyer, mas não para entregar porta a porta, fui às imobiliárias, olha, tem esta moradia que angariei agora recentemente, como vocês já estão aqui na zona, podem ter clientes aqui na zona, tenho todo o gosto em fazer a partilha convosco. E as pessoas até, e ligava, olha, tenho um imóvel que angariei, quero enviar informações, quero partilhar convosco. Está bem, pode enviar. Tipo assim, nem eu falei, e falei com o proprietário, olha, fiz isso, aquilo. Isso é mentalidade É o portuguesa. fato de, é aquela questão de não estar à espera que o cliente liga, e sim agir proativamente para encontrar Você o toma à cliente. frente. Mas o É que eu proprietário falo. tem esse pensamento porque isso é muito mentalidade portuguesa. Nós vamos há muitos anos atrás. Nós entendemos que no mercado imobiliário português nós não devemos partilhar, não partilhamos negócio com ninguém, somos completamente fechados. E quando existem consultores como vocês que partilham, querem partilhar, os proprietários, mas faz parte das agências? Claro, Ai, está em fantástico. contrato, claro. que Não sim. sei quanto, não sei mais. Mas as pessoas esquecem-se. E é a questão de exclusiva. As pessoas têm a mentalidade exclusiva, estou preso, só você pode vender. E não, pelo contrário. Eu sou a responsável por você não ter que se chatear com tanta gente, já não sabe onde é que está a chave da casa. Eu sou o único intermediário e vou ajudá-lo, vou ser um amigo, vou estar ali próximo. E eu até digo, vou ser o seu advogado de defesa. E segurança da casa. E sim, se eu... Exatamente, a segurança Segurança é da boa, casa. é boa. Porque se eu já tive N propostas que eu próprio recusei, nem falei com o proprietário. Eu falei com o comprador, não, peço desculpa, mas essa proposta não faz sentido para o imóvel. Claro. Eu fiz um estudo de mercado de imóvel. Tudo bem, está ali 5% abaixo e tudo mais, mas não faz sentido. Portanto, atualize a sua proposta e terei todo o gosto em apresentar ao proprietário. O outro lado ficou assim, e o proprietário falou, olha, eu tive uma proposta, nem chateei porque não fazia sentido. E eu era X, eu, sério, epá, não fui incomodá-lo, estava a trabalhar, estava a fazer outra coisa, não faz sentido. Ele, está bem, pô, muito obrigado. É esse serviço. E eu queria ver também contigo, e uma pergunta que isso é o que mais me chamou a atenção no teu trabalho, o off-market. Porque assim, quando a gente coloca o imóvel no mercado, a gente vai lá e exporta para 5, 10, 100 portais, porque portal que não falta, né? É um impulsionamento a mais e um pouco mais fácil para a gente vender o imóvel, porque está em todo canto. O teu off-market é diferente, porque o off-market ou você tem parceiros, consultores que estão ali junto contigo para oferecer, ou você tem que chegar no comprador de outras formas. Como é que é isso? Agora eu vou fazer o contrário. Sabes o que é off-market? É fora do mercado. E mais? Não. A questão, porquê é que eu estou a fazer essa pergunta? Eu vou ter aqui a parte de jornalista ser voluntário. Porque há colegas que me ligam a perguntar o que é o off-market. Eu assim, mas espera aí, vocês não sabem o que é off-market? Para já o termo em inglês traduzido fora do mercado. E eu tenho que explicar. O verdadeiro off-market, o verdadeiro sistema americano de off-market é o imóvel não está em lado nenhum, está em exclusivo. E isto é uma coisa que é extremamente importante. Quando estão a promover o imóvel em off-market, eu já recebo colegas a enviar o imóvel e se envia-me o outro também o mesmo imóvel. Isto não é off-market, isto é um off-market em aberto. Esqueçam. O verdadeiro off-market é exclusivo. E isto começou a surgir quando? Exatamente muito coincidente com a situação em que eu retiro o casaco da 121, com todo o respeito, tiro uma estratégia e começo a usar o meu casaco normal. Comecei a receber contacto de clientes. E muito antes da pandemia, houve um proprietário que me disse, filho, eu quero vender a minha casa, mas eu não quero expô-la nos portais. E eu, ainda bem, não quero saber, desenrasque-se. Mas eu não quero pôr a minha casa no online. Senão, eu vou pegar na minha casa, não entrego assim, vou entregar a outra agência. E dizer, espera aí, não. Vamos lá conversar, vamos arranjar uma solução. Quem me conhece sabe que eu sou completamente adepto das partilhas. Eu faço mais de 90% dos meus negócios anualmente, são todos em partilha de negócio. Tenho muito mais gosto em fazê-lo em partilha que individualmente. Até pela parte mais sentimental, de conseguir separar as coisas, e dá muito mais gozo. E então, eu pensei, ok, então eu vou reunir uma base de dados, vou-me juntar com os melhores dos melhores nesta profissão, e vou com eles canalizar estes produtos. Por isso é que vocês recebem o WhatsApp, exatamente por causa disto. Porque no tempo da pandemia nós tivemos aqueles meses em casa, enquanto colegas fizeram visita, e bem, colegas que não fizeram nada, eu optei por, espera aí, não vou dizer aos proprietários, não vamos fazer visitas, até para não pôr a saúde de ninguém em risco. Fui ao escritório buscar os 2 computadores, sentei-me e fui ao site das agências 1 a 1. Ainda hoje
pago um bocadinho a fatura aqui no Cóccix por causa disso. Porque estava com os 2 monitores, e então os contactos, por exemplo, da Remax para o meu Outlook, da Era para o meu Outlook, da Center para o meu Outlook, e depois assim, isto, pai, não chega. Eu tenho que ir às outras agências. Depois as agências não têm os contactos postos. Eu tenho que ir buscar por outros lados. Então, individualmente, procurar no Google, procurar não sei qual, no LinkedIn. E eu consegui reunir uma base de dados com quase 20 mil consultores. E esses meus consultores é que me ajudam a vender estes imóveis, querem off ou não, off-market ou não e off-market. E então, comecei a especializar-me neste mercado. Vou começar a vender os meus imóveis fora do mercado. Exatamente porque comecei a apanhar muitos proprietários a dizer, eu não quero pôr online, quero vender fora. Então, ótimo, fantástico. Você está a falar com a melhor marca para fazer isto. Eu tenho acesso a mais de 20 mil consultores. E olha que não são na internet. É no meu telemóvel. Por isso é que eu tenho 2 telemóveis, porque eu não consigo fazer operações bancárias. Na verdade, você criou um portal a partir dos consultores, que até chega mais longe. Mais longe. Sim. E hoje já está a ser reunida a base de dados internacional. No Brasil e nos legal. Estados Unidos. Que legal. Sim, eu já estava acostumado a receber toda semana mensagens suas. Eu falei, quem que é esse vídeo? Que tá toda vez mandando mensagem. Daqui a pouco eu pensei, ok, ele gosta de partilha, daí comecei a analisar um pouquinho. E eu comecei a ir mais fundo para tentar entender o que... Cara, é muito legal essa estratégia e do nada você pensa... Você já sabia uma fazer o necessidade, feijão com arroz e pessoa. Eu comecei o mercado de luxo como comecei o mercado de baixo, que é sem nada, sem zeros. No segmento de luxo, eu tive que perceber, se eu não tenho clientes neste segmento, eu tenho que me juntar a quem tem. Exatamente. Quem é que tem? As grandes marcas. E então pensei, vou reunir os consultores dessas marcas, eles vão ser a minha fonte de negócio e vou dar-lhes a eles o meu imóvel para vender junto aos clientes deles. Com todos os materiais de alta qualidade. Vocês recebem link, a brochura, o link com uma brochura para download e vai ver outras coisas agora melhores ainda. E o colega tem o trabalhinho todo feito. Pega naquele PDF Link, identificação, manda para o cliente. Fecha o negócio. Eu tenho que fechar grande parte dos meus negócios todos assim. Eu durante um tempo andei a fazer isso em testes em imóveis mais de baixo valor, mas hoje vai acabar isso. Só os imóveis de alto valor acima do $1 milhão é que vão estar exclusivamente em off-market. Os outros vão para o mercado normal. O site tem até uma senha. Esse dia eu achei interessante. Isso que senha? Eu pensei, mas de onde tem senha? Daí eu fui voltar na tua mensagem e vi lá que tinha senha. Aí eu acessei e tava lá, eu falei... eu mexo a senha, desbloqueia, tens acesso a todo o produto, tens o PDF, mandas para o cliente. Sendo que existem 2 bases de dados, a base de dados do luxo e a base de dados do mercado normal. Para o mercado normal, tudo cria toda uma experiência para o teu proprietário, para o teu comprador. Que eu quando sinto ali que há uma ligeira dificuldade por alguma razão, porque está lá uma agência de topo a querer angriar, esta é que eu clique para eu dizer assim, angriação feita. Quando eu digo ao cliente isto, mostro-lhe a listagem, muito dificilmente o cliente diz, não, é consigo que eu quero trabalhar. Boa. Porque, infelizmente, cá em Portugal, né, nós colocamos, também trabalho praticamente tudo exclusivo, e nós colocamos a casa no mercado. E muitas das vezes, há muitas imobiliárias que vão lá bater a porta. Agora deixei um pouco por essa questão, eu colocava sempre a morada, colocava sempre a rua e o número. Deixei de pôr, porque eu acho que o comprador quer ver de fato onde é. Para poder ver no Google, ver ali as proximidades disto, aquilo. Mas muitas pessoas, muitos clientes que eu tive foram incomodados. Mas isso é o que eu digo aos meus clientes, quando é uma situação dessa, aconteceu isso com o Restelo, que eu já sei que há artistas no imobiliário. E isto acontece com o off-market, ou com a partilha, com a base de dados, ou no online, é exatamente igual. E eu dou uma morada na mesma exatamente por causa disso, porque eu gosto de transmitir tudo, que é para depois não haver visitas desnecessárias. Na altura da angriação, está a sessão fotográfica, eu chamo os proprietários, olha, tenho aqui um presente para vocês, um lequinho de cartõezinhos meus. Sim. Vai haver artistas, certeza absoluta. A grande parte dos meus colegas são profissionais, mas infelizmente há artistas. Vão-nos bater aqui à porta, quando for o caso, dê-lhes o meu cartão e que falem comigo. Você não aceite ninguém a entrar pela porta adentro da sua casa. Foi em mim que você confiou, é comigo que você deve trabalhar. Porque senão... você conhece tudo, né, da casa. Claro, porque eu também digo logo ao cliente, sabes? É assim, eu sou muito direto ao cliente. A primeira vez que eu vejo o cliente a romper o acordo, eu termino logo a angriação. É de imediato. E eu aviso disso. Se por acaso eu descobrir que houver uma situação que vá fora do nosso acordo, é no imediato que eu rescindo o contrato. Da mesma forma que eu digo ao cliente, no momento em que você disser que não quer mais vender um imóvel,
É no momento que eu rescindo. Eu não quero clientes nenhums a trabalhar comigo, não querem trabalhar comigo. Exatamente. Eu também penso a mesma coisa. Eu só trabalho com quem quer Custa trabalhar comigo. custa a fazer ação fotográfica, tem Gasta envolvido, dinheiro, tem. Mas ter um proprietário comigo que afinal pior. já não quer trabalhar, meus filhos. Eu acabei de Esquece, se eu não vender, mais ninguém vai conseguir vender. Eu acabei de negar agora uma angariação por conta disso. E ainda fiz mais, que já tínhamos o contrato assinado. E começou ali a entrar uma divergência, porque a casa, pronto, entrando mais em detalhes, a casa estava 6 meses já como outro imobiliário. E fui referenciado por uma cliente minha a esses clientes. E depois eu mal entrei na casa e falei, já sei porque é que ela não é vendida. A casa, na sala, tem 2 paredes pintadas de preto, uma rosa choque, os quartos eram paredes preta, teto preto. Eu falei, pessoa, olha para cima, eu não vou para o céu, vou para o inferno. Não é? Ou então pensam, epá, está a esconder aqui alguma umidade. Está a esconder uma infiltração, alguma coisa aqui. E eu falei, eu sei o porquê. O colega se calhar até tentou fazer o melhor dele, mas é impossível. Primeiro está fora de valor também. E depois, ninguém vem a casa porque vão ver, vai até destacar perante as outras. As pessoas vão parar e vão ver. Você, que é isto? Que casa é esta? Mas não vai destacar pelo lado positivo, a ser negativo. Meu Deus. E a pessoa não vai chegar a vir a casa. Portanto, eu falei, a casa tem que ser pintada. Pronto, ponto final. Depois fui lá, dei um orçamento com uma pessoa conhecida, deu o valor, pois, mas não sei o quê e tal. E eu ainda falei, olha, eu vou, se calhar vou oferecer isso a eles. Pronto. Mas depois, eles ficaram com um valor tão fixo na mente deles, eu quero isto. Falei, não vou então. Depois eu fico sem a comissão, sem a pintura, e eles ficam com a casa toda pintadinha. Linda. E eu falei, não. E depois, a partir do momento, falei, olha, estive a pensar, portanto, acho que não faz sentido. Pronto. Já mudou tudo o jogo. Não. Eu falei, olha, ainda bem que isso aconteceu, porque agora estou a ver quem é de fato está à minha frente. Vamos colocar como amiga, nem é preciso assinar contrato e não sei o que. Eu falei, uou, espetáculo. E eu falei, então não há problema, eu vou até rasgar o contrato e envio uma foto para provar que acabou aqui o nosso acordo. Rasguei o contrato no WhatsApp, no grupo, está aqui, olha, está aqui a foto. Muito obrigado e boa sorte. Mas isso vai ter em conta aquilo que também nós somos muito conselheiros. Sim, sim, e eu acho muitas vezes com o coração. O que estás a dizer, faz-me conta aquilo que me aconteceu também uma vez, foi ver uma casa que estava no mercado para aí há 8 meses, em São Pedro do Estoril, estava na altura por 500 mil euros, hoje não há casas de 500 mil euros, e eu vim para a proprietária, mas olha, que o problema aqui não é preço, é a apresentação. Então, faça o seguinte, para já limpa as agências, ponto número 1, que você está a cometer um erro. Segundo, a casa vai ser vendida totalmente vazia, né? Ela tinha lá 3 ou 4 móveis grandes, antigos, retire-me isto. E pinto uma casa toda branco. Veja lá quanto é que vai gastar. Vou gastar 300. A casa eu consigo vendê-la por 650. Mais 150 mil. Mas isso é um exagero, esse valor. Coloco no mercado 650. Vai ver que eu vou conseguir vender a casa. 29 dias a casa foi vendida por 640. Porquê? Porque cheguei lá e disse, faça isto. As tais cores pesadas, tinha lá uma parede amarela não, verde, outra vermelha, não sei o que. Pinte-me isto tudo de branco, não há umidades aqui, não há umidades, ok, então pinte tudo branco, retire-me os móveis e tal, a casa foi 29 dias. E eu tive uma experiência dessa, por isso que eu falei, já tive uma experiência com uma outra casa e correu super bem, portanto eu sei aquilo que eu estou a dizer. E era igual uma parede verde alface, era a mesma cor do alface. Mesmo ali, outra sala não sei o quê, teve 1 ano com uma imobiliária, não vale a pena, teve 1 ano e não vendeu. Pronto, e eu falei, olha, pinta a casa. Não sei o que, era uma investidora, está a ver? Eu vou gastar dinheiro. Eu falei, não é gastar dinheiro, é investir. Portanto, pinta a casa e não sei o que, e estava ligeiramente acima do valor e ela, se eu também não vender, eu vou arrendar. Portanto, deixa estar, eu pinto. Mas eu não quero, era 205, mas não quero 200, quero 210. Não sei, isso já tem uns anos. Também não há casa de 200 mil hoje em dia. E entretanto eu falei, pinta, e ela falou, não sei o que, está bem, pinta, eu quero 210. Eu falei, mas a pintura custou-lhe 1000 euros, nem isto, agora a pintura vale mais. Pronto, tudo bem. Ok, 210, 4 meses, tal, a casa ali foi 205 mil, pronto, pagamento. Ela, eu falei, pronto. É uma coisa simples, às vezes. E é isso que você falou antes de buscar formações fora. Porque você só consegue também... Claro que o dia a dia ensina muita coisa. Principalmente se você captar rapidamente as coisas. Mas essa formação que você busca fora das agências é o que também te traz muito mais conteúdo para dar consultoria, para explicar, para ler um dado. Eu costumo muito nos meus estudos de mercados olhar um ano para trás para ver o quanto que valorizou aquela zona, o tempo que fica no mercado. Porque daí eu consigo falar para olha, o tempo do mercado médio aqui é 6 meses. Se a gente vender em 5, a gente está ganhando
ganhando lucro, porque os dados dizem que ela leva em média 6 meses. Os dados dizem que o preço do metro quadrado não subiu como você acha que subiu. Porque aqui nós temos os dados, a gente tem ferramentas, o consultor imobiliário tem ferramentas para identificar, mesmo que não seja tão alinhado, acho que a gente precisaria melhorar muito esse alinhamento de informações, principalmente de preços de escritura e tudo mais. Infelizmente estamos em Portugal a bloquear com isso. Talvez vai demorar um pouquinho, mas nós já temos muitas ferramentas. Muitas pessoas não querem, não querem. Que seja divulgado. Agências não querem, as não querem. Exato, porque também coloco imóveis inflacionados a 500 mil, aliás, vende a 300, eu até vos digo, na rua inteira. Às vezes as pessoas acham estranho aquilo que eu digo, se o mercado em Portugal fosse profissionalizado, o preço metro quadrado das casas era mais caro. Era mais caro? Era mais caro. Porquê? Porque temos muito agente imobiliário em Portugal a não saber que o que está a comercializar, para não dizer vender, que eu não gosto muito dessa palavra, e muitas vezes prejudica os proprietários na hora de vender o imóvel. Se este mercado fosse mais profissional, como o mercado americano, mercado brasileiro, que é uma coisa que eu acho impressionante, não é aqui desvalorizar o mercado brasileiro, mas sabemos a diferença. Vocês lá são obrigados a ter um cresce, vocês são obrigados a pagar uma licença ao final do ano. Vocês corretores. Não é marca. Não é marca. E é o dobro do salário mínimo brasileiro. Se em Portugal isso acontecesse, grande parte desta malta estava toda limpa. Ficavam só aqueles que são bons. E os bons ajudavam a valorizar o mercado. É verdade, e eu já acho um pouquinho diferente do tipo, eu vejo muitas pessoas que vão angariar imóveis e o proprietário fala, minha casa vale 500 mil. Ele aceita. E ele vai lá e aceita. Tá bem. Mas ele aceita essa casa e aceita a do vizinho também é 500 mil, que é parecido. E aí o terceiro vizinho, quando nós vamos lá para ele, fala, a minha vale 550. Eu falo, não vale 550 porque as casas que estão sendo vendidas a 400 mil. Porque eu tenho aqui alguns dados, eu conheço essa zona. Para você tirar essa ideia de que vale 500 mil, a não ser que os outros dois baixem valor, e eles baixam, a gente sabe o tanto de baixo de preço que está tendo, e aí as pessoas pensam, opa, o preço do mercado está baixando, não está baixando, ele só está ficando no que deveria ser. Então, isso para mim atrapalha muito. Eu já tive N propriedades que eu tive que negar a angariação, porque eu sabia que não tem como, eu não posso vender o seu a 500, porque eu sei que os vizinhos não vão vender a 500, vão começar a ter baixo de preço, e você vai ser impulsionado a fazer baixo de preço, porque daí o seu vai ser muito caro, e aí vira aquela bola de neve de baixo de preço. Mas essa bola de neve vem do tempo dos vistos gold. Sim. Em que se vendiam casas 500 mil, eles valiam 200. Sim. Parte das ações. Aquilo foi o horror. Ele queria o imóvel. Eu também já vendi imóveis nesse caso, mas é porque era um nicho que a pessoa falava, eu pago 500 mil porque eu preciso do visto. E aí a gente acaba por vender, porque também o proprietário investiu naquilo lá e também ganha. E a ideia é que hoje o mercado estrangeiro compra tudo e mais alguma coisa. Só que esquece-se que o mercado estrangeiro é muito mais rigoroso que o mercado português. O estrangeiro analisa preço metro quadrado. Não é como nós, se calhar, compramos qualquer coisa no desespero, com todo o respeito. O estrangeiro analisa preço metro quadrado e diz, isto está caro, não compro. Pois. O vídeo. E o próprio comprador ele tem tanta informação hoje que ele também percebe quando o imóvel está caro, quando não está. O comprador hoje em dia está muito preparado para a compra. Então não tem mais como ficar jogando imóvel, preços alucinados, coisas inflacionadas, porque não é mais esse mercado que nós temos. Estamos aqui a chegar já no fim. Portanto, temos 1 hora de episódio. Tínhamos conversa aqui para falar durante 3 horas à vontade. Estamos aqui, jantávamos, vimos pizzas. Entretanto, gostaria que no final nós sempre pedimos aqui algumas dicas para quem está a começar neste mercado imobiliário, quem quer se posicionar, eu acho que é melhor, o consultor quer se posicionar no mercado de luxo. Portanto, qual dica que darias? Eu posso só fazer uma pergunta que é uma curiosidade? Força. Qual que é o valor maior que você vender de uma casa? Senão daqui a pouco você vai embora, essa curiosidade vai embora. O voo mais alto foi de 7 milhões. Tá. Não é nada, atenção, não é nada, faça aquilo que se transaciona no mercado imobiliário. Exato. Reconhece que há consultores que faturam 700, 800, 1 milhão de euros. No mercado imobiliário de luxo há consultores que faturam 3 e 4 milhões. Só que o pessoal desconhece. Pois é. Eu sei que consultores que faturam esse valor e que vendem à vontade imóveis que nem passam pelo nariz do mercado. Essa era a minha curiosidade. Porque o verdadeiro off-market. O verdadeiro off-market e o verdadeiro exclusivo off-market. De conselhos que eu posso dizer, e um é fundamental, e também reforça aquilo que o Daniel Henriques também disse, que é formação. Isto é, antes de pegarem nas perninhas, ir para a rua e começarem a tentar vender, angariar imóveis, estudem. Façam formação. 1 mês de formação não faz mal a ninguém, bem pelo contrário. Muitas vezes vão para a rua, não sabem nada de mercado, não sabem o que é luxo. Muitas vezes nem sabem vestir. O luxo não é como tu vestes, mas é aquilo que tu vestes. E há pessoas que não sabem se vestir no mercado de luxo, isso é importante, comunicação é fundamental. E façam muita formação. E depois, preparem-se, porque é um mercado de lobos. Aquilo não é tubarões, nem coisa. Aquilo é literalmente lobos.
dispostos a comerem-se uns aos outros. Não é fácil. Não é, é um mercado muito concorrido e que as connections, os contactos, funcionam muito mais forte que no mercado médio e baixo. Que legal. Perfeito. Então é isso. Já estamos finalizando então mais um episódio. Agradeço você que nos acompanha até agora, conhecer um pouquinho mais do mercado de alto padrão. O luxo a gente já vai tirar da nossa... O pessoal já vai ficar, epa, o ouvido a gente vai ver muito, a gente vai ver muito Instagram agora mudando. Eu sou consultor de alto luxo para alto padrão. Ok, eu não conheço que alto luxo. Aliás, o Brasil utiliza-se muito alto padrão. Não usam luxo, usam muito alto padrão. E em Portugal é que nós temos alto padrão, mercado premium. Ótimo, que legal. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, por vir aqui e explorar um pouquinho mais e ensinar um pouquinho mais, né, também para quem está começando. E é isso, esse é mais um episódio do T2 Mais Um Podcast. Não deixe de seguir nós no YouTube, no Spotify, Instagram, TikTok, enfim, nós estamos em todas as redes e nos encontramos no próximo episódio. Valeu! Tchau!